meu nome é Renato Saraiva, voltamos a apresentar o programa Saber Direito Responde, respondendo dúvidas enviadas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br, provenientes do programa que nós gravamos envolvendo os temas, a aula que nós gravamos envolvendo os temas FGTS, estabilidade e greve. Vamos aqui continuar respondendo as perguntas. A próxima pergunta é feita por Samuel Chagas, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um abraço, Samuel. Olá, professor Renato Saraiva. O presidente da CIPA tem estabilidade no emprego? Como eu disse até no bloco anterior, o presidente da CIPA, a CIPA é a chamada Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, cujo objetivo, o próprio nome já diz, é prevenir acidentes. A composição da CIPA funciona da seguinte forma: as empresas que possuem mais de 20 empregados têm que ter a CIPA. Metade dos representantes é indicado pelo empregador e a outra metade é eleita pelos empregados. Somente essa metade eleita pelos empregados é que possui estabilidade no emprego. Ok? Muito bem. E o presidente da CIPA? A CLT estabelece que o presidente da CIPA é nomeado pela empresa. Se o presidente da CIPA é nomeado pela empresa, logo ele não integra aquela metade que é eleita pelos empregados. Logo ele não tem estabilidade, porque não são todos os membros da CIPA que possuem estabilidade, apenas aquela metade eleita pelos empregados. Como o presidente da CIPA é indicado, nomeado pelo próprio empregador, ele não está dentre aqueles eleitos. Logo, ele não possui estabilidade no emprego. Ok? Vamos para mais uma pergunta. A pergunta vem de Juliana Ferreira da Silva, de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Professor, o que é lockout? Olha, na nossa última aula, nós falamos sobre a greve que é um direito assegurado constitucionalmente aos trabalhadores, a greve que é prevista lá no artigo 9º da Constituição Federal, como sendo um direito assegurado constitucionalmente. Inclusive, a greve está regulamentada pela Lei 7783 de 1989. De antemão, não há que se falar em greve legal e ilegal, né? Toda greve é legal, porque ela está prevista na lei 7783 de 89. O que ela pode ser é considerada abusiva ou não abusiva, conforme respeitados ou não os ditames da lei 7783 de 1989. A greve, que nada mais, nada menos é do que o movimento paredista, a paralisação dos trabalhos pelos obreiros, objetivando o quê? O cumprimento da norma já existente, ou, por exemplo, objetivando o cumprimento do que foi fixado na Convenção Coletiva de Trabalho, objetivando o cumprimento do que foi fixado no Acordo Coletivo de Trabalho, objetivando o cumprimento do que foi estabelecido numa sentença normativa do trabalho, ou até a greve pode representar o movimento paredista, a paralisação dos trabalhos, quando os trabalhadores estão buscando melhores condições de trabalho. E eu até comentei na aula que é obrigatória, inclusive, a participação dos sindicatos nas negociações coletivas. E aí, quando a negociação coletiva é bem sucedida, se celebra um acordo coletivo ou uma convenção coletiva de trabalho. Mas, às vezes, a convenção coletiva ou o acordo coletivo, eles não se chega a um denominador comum. A negociação coletiva é frustrada. E aí as partes ou se utilizam do Instituto da Arbitragem ou promovem de comum acordo um processo chamado na Justiça do Trabalho chamado de dissídio coletivo. E aí é que surge a possibilidade da greve. A greve como instrumento de pressão dos trabalhadores para forçar, para obrigar aquele empregador a oferecer melhores condições de trabalho. Já o lockout, que também está previsto na Lei 7783 de 89, no artigo 17, o lockout não é a paralisação dos trabalhos pela iniciativa dos empregados,
mas sim a paralisação dos trabalhos determinada pelo próprio empregador. Isso antigamente acontecia muito em empresa de ônibus, onde a própria empresa de ônibus, os próprios empregadores, o próprio patronal estimulava que os trabalhadores fizessem greve justamente para quê? Para tentar um reajuste junto ao poder público das tarifas de ônibus. Então o lockout é a paralisação dos trabalhos não por iniciativa dos empregados, mas por determinação do empregador. O artigo 17 da Lei 7783 de 89 veda o lockout. Inclusive, o lockout é considerado interrupção do contrato de trabalho. O trabalhador receberá normalmente durante a paralisação imposta pelo empregador, o que não acontece durante a greve, já que a greve é a hipótese de suspensão do contrato de trabalho. O trabalhador não trabalha e não recebe. Vamos para mais uma dúvida. A dúvida vem de Graça Maria, de Macaíba, Rio Grande do Norte. Professor, quais são as atividades consideradas essenciais para efeito de greve, para efeito de comunicação da greve com antecedência de 72 horas? Olha, o artigo 10 da Lei 7783 de 89 estabelece de maneira taxativa uma série de atividades consideradas essenciais, como, por exemplo, o transporte coletivo, a parte de compensação bancária, a parte de saúde, de hospitais. Todas essas são de atividades nucleares, todas essas são serviços funerários, todas essas são consideradas atividades essenciais. Todas as atividades essenciais estão elencadas lá no artigo 10 da Lei 7783 de 1989. E assim, nós encerramos esse programa Saber Direito Responde. Lembrando que vocês podem continuar enviando dúvidas para o saberdireito@stf.jus.br, que nós estaremos aí prontos para respondê-las. A produção com certeza encaminhará para mim e eu as responderei. Claro que você não deve esquecer, ao fazer as perguntas, de colocar o tema da pergunta e indicar também o nome do professor, no caso, o professor Renato Saraiva. Então, todas as dúvidas das aulas que nós ministramos, envolvendo os temas fundo de garantia, estabilidade e greve, podem ser enviadas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br e nós responderemos. Um abraço.